Jorlan, quero saber um pouco da sua história, assim. Eu acompanho já, sei um pouco da sua história, mas eu acredito que tem gente que está assistindo aqui que não sabe, né? De onde vinha o Jorlan? Cara, vou começar do começo então, né? Eu venho de uma família classe média baixa, né? Fui adotado com 11 meses, então eu fui criado por pais adotivos. Tive uma infância muito boa, graças a Deus, tenho que ser muito sincero e agradecido por isso. Mas cresci com uma mentalidade do tipo, eu tenho que dar certo. E por quê? Porque na época eu sofri também muito preconceito dentro da família, do tipo, ele é filho adotivo, ele vai dar porque não presta. Ou ele vai pro tráfico, ou ele vai ser um ladrão, ou ele vai esperar o pai morrer para ficar com a casa, coisas pequenas, mas que na época eram grandiosas, vamos dizer assim. E também pelo outro fato de ser mais moreno, puxando pro preto, e meu pai ser branco, e minha mãe mulata, e eles sendo os mais velhos para ser pais do Jorlan. Tanto quando eu fui adotado, com 11 meses, meu pai já tinha 50 anos. Né? Então, era uma diferença de idade muito grande. Por isso que eu tenho essa cabeça um pouco mais velha, porque eu falo que eu fui criado por quase avós. E um avô, naquela época, tanto que meu pai faleceu em 2006 com 73 anos. Então, você pode perceber que é uma criação antiga. É um outro discernimento. A palavra família significa uma outra coisa. Diferente do hoje em dia. Hoje em dia tem variações, etc. Naquela época não era assim. E como eu tinha uma infância que eu tive boas coisas, colégio particular, um quarto só para mim e tudo, a família tinha muita inveja disso, tinha um preconceito, né? Porque a família em si, no geral, era humilde. Mas meu pai era muito esforçado, trabalhador, metalúrgico. Então, eu sempre tinha, o que eu vou fazer da minha vida para orgulhar a minha família e mostrar para eles que eu não vou ser mais um. Eu vou ser diferente dos primos que eu tenho, que não são meus de sangue de fato, mas que têm um destaque por ser sanguíneo. Isso é muito particular. Eu nunca nem falei sobre isso direito. Em podcast, em entrevista, nada disso. Até porque tem que ter uma mentalidade mais reta para saber e entender isso. Por isso que eu falo, tudo de um presente tem um passado. As pessoas não querem saber como foi o passado, só julga o presente, né? E eu falo que tudo é reflexo. Então, passei por um período bom na infância. Quando eu entrei na pré-adolescência, meu pai faliu, perdeu tudo, quase. Então a gente vivia com tipo um salário mínimo, que era R$1.300. E foi exatamente nesse momento que eu decidi ser atleta. E aí, tipo, como que é ser atleta? Com que dinheiro? E foi onde eu conheci alguns amigos que, tipo, tinha até um rapaz na época que ia abrir uma loja de suplemento em Campo Grande, isso eu morando na Ilha do Governador. E aí eu falei pra ele, cara, se eu for lá na sua loja, pegar os suplementos e vender nas academias aqui, eu vou andando. Se eu tirar R$10 em cima de cada produto, eu consigo comprar uma comida, consigo comprar batata, frango, ou até mesmo trocar minha comissão por suplemento. Ele falou, não, beleza. Então eu ia da ilha para Campo Grande, tipo 1 hora de ônibus, no 398, e aí pegava, enchia a bolsa, voltava para a ilha, ia nas academias a pé para vender o suplemento, para poder comprar a minha comida, a minha dieta, para viver esse sonho de subir no palco. E não tinha pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, porque nem se falava em viver do esporte. Isso nunca existiu. Pinduca tá aí de prova e o Johan também. É simplesmente vontade, amor e lidar com preconceito. Porque naquela época, imagina eles vão falar aqui, imagina como é que foi. Porque pra mim, eu com 16 anos de idade ali, querendo competir, começando a me raspar, indo pro colégio. Porra, a primeira coisa é viado, não sei o que lá, né? Aquela zoeira toda. E com 16 anos você já comer de 3 em 3 horas. Isso tudo eu fui tirando das revistas, ninguém me ensinou. Então, dali eu comecei. Só que aí dentro disso, comecei também a sofrer o preconceito dentro da família, de não estar indo para uma carreira mais sólida, tipo com carteira assinada.
e tal, para viver o sonho do fisiculturismo, que até então eu não sabia o que ia me trazer. Mas eu tinha uma confiança que alguma coisa ia acontecer, porque eu competi, eu amei muito. Eu tenho que provar que eu treino, eu tenho que provar que eu sou atleta, eu tenho que provar para todo mundo. Por quê? Todo mundo, isso acontece muito até hoje em dia, todo mundo quer falar assim, eu não falei que ia dar errado? Todo mundo quer falar isso. Todo mundo quer falar pro Brandão que vai dar errado. Entendeu? Por isso que eu falo, a nossa missão é mostrar para ele que eles estão errados. Meu pai veio a falecer em 2006. Eu estava em preparação. Eu enterrei meu pai num dia. No outro dia eu estava no leg. E com o mesmo ritmo, com o mesmo gás do nosso leg. E eu falo, se você não tiver psicológico, você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Por isso que eu falo, muita coisa eu acabei extraindo de dor, sabe? De trazer essa dor e descontar aqui, no peso. De mentalizar e... Porque eu penso assim, aqui eu posso me salvar. Lá fora, tipo, meu pai na cama, eu não podia salvar. Sabe? Uhum. Então aqui eu posso me salvar. Eu só vou morrer se eu quiser. E por isso que eu falo, eu vou dar o máximo. Nem que eu saia morto, mas eu vou fazer. Porque ali eu não pude fazer nada. Sabe? É um psicológico meio maluco. Sabe? Mas é coisas que eu trago para minha vida, para meu pensamento, para me manter em frente. Cada um tem o seu porquê interno. Esse é um dos meus porquês internos, sacou? Tanto que hoje, aí eu vou pular pro presente. Hoje eu vivo uma vida, graças a Deus, muito boa. Venci, vivo do esporte, sou conhecido no Brasil e fora dele também, mas nunca pensei que isso ia acontecer. Mas eu sabia que com a minha determinação, em algum lugar, eu ia chegar. Entendeu? Então, eu sempre canalizei dessa forma, sacou? E é isso que eu passo pra frente hoje. Que independente da circunstância, da dificuldade ou de qualquer coisa, você vai fazer. Se você quer, você vai fazer. Então, eu posso falar que hoje, o menino que saiu da Ilha do Governador, filho adotivo, pobre, fudido, tá aqui treinando com um cara que vai pro Olímpia hoje. Foi o cara que foi para os Estados Unidos, que morou lá com o Dennis James, sabe? Coisas de realizações, que se eu não tivesse acreditado em mim, lá atrás, isso não ia acontecer. Não. Por isso que eu falo, não desista. Que vai acontecer. Pode ser daqui a algum tempo, pode ser rápido, mas você tem que ter fé. Tem que ter fé e tem que fazer. Porque foi assim que eu consegui chegar a algum lugar. Entendeu? Foi assim que você criou o Jorlan, que é conhecido hoje, como você falou, no Brasil. Exato. E fora dele também. É muito legal ver você falar um pouco mais da sua história, assim, um pouco mais profundo, porque eu tenho uma parada comigo que é o seguinte, quando a vida é feita de obstáculos, né? E quando o obstáculo tá ali no caminho, ele não é um obstáculo, ele se torna o caminho. Uhum. Porque cada obstáculo que você passa na vida te deixa mais forte, te deixa preparado. Quando você faz sua oração e pede força para Deus, ele não vai vir aqui e fazer você levantar um caminhão. Ele vai colocar um obstáculo na sua frente para você criar força e superar aquele obstáculo e seguir na sua jornada. Uhum. Então, a sua jornada, a sua história foi feita de obstáculos, igual a minha, igual a do... Cada um teve os seus obstáculos. E é legal você compartilhar isso com a gente, porque mostra por trás desse Jorlan, dessa mentalidade, de onde veio isso, tá ligado? Porque nem tem o meu vídeo que eu falo que é moldado na dor. É justamente sobre isso. Porque eu falo assim, eu passei por algumas coisas, né? Cada um aqui já passou por várias. Mas eu falo assim, cara, eu sei a dor de você enterrar um pai e treinar no outro dia e ganhar um campeonato. E se você ganhou um campeonato, é porque você fez além daqueles que estavam competindo com você. Uhum. É assim que eu penso. Então, e de repente eles não passaram nem metade do que você passou. Com certeza. Ou passaram também a mesma coisa, só que você superou. Entendeu? Uhum. Por isso que eu falo. Passar problema, todo mundo vai. O negócio é o que você vai fazer com isso. Foi que nem quando voltei, né, de um evento que eu estava fazendo em Recife, e de lá eu descobri que minha mãe estava morta em casa há uma semana. Eu voltei direto pro ML, eu estava em preparação pro Arnold. Eu ganhei esse Arnold. Então eu falo assim, cara, o que pode ser mais dificultoso, mentalmente falando, do que isso? Sabe? Mas só quem vive sabe. Só quem passa por isso. Por isso que eu falo assim, cara, me dê uma desculpa, eu vou te dar 10 soluções.
É assim que a gente chega lá. Por isso, quando eu venho pra cá, eu tenho 10 desculpas, mas eu preciso de uma solução. Eu sempre vou atrás disso. E foi assim que eu cheguei até aqui. Sacou? Legal. E é isso que eu tento passar pra frente. Porque sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ser difícil. A vida é feita de dificuldade. A vida é feita disso. E vou te falar, hoje é difícil até falar isso, mas eu agradeço. Com certeza. Porque me tornou esse cara que eu sou. Entendeu? Forte, determinado, olho de tigre. Porque se fosse fácil, eu acho que eu não ia ser diferente, entendeu? Não ia ser forte. Não ia ser. Porque a pessoa que não passa por esses obstáculos, não passa por essa dificuldade, ele não consegue ter essa força mental. Não é física, é mental, para superar os obstáculos. Né? Sim.